Paz do Senhor, adolescentes. Eu espero que vocês estejam todos muito bem, maravilhosos, né? Na graça e no poder do Senhor Jesus Cristo. Como hoje nós não podemos ter a nossa escola bíblica presencial, então eu vou vir trazer a palavra do Senhor através desse vídeo, como a gente ia fazendo outras vezes com a situação da nossa cidade, né? Então vamos lá. Primeiramente vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele, porque Ele é maravilhoso, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, não é verdade? Então vamos lá. Pai Santo e poderoso Deus, obrigada, Senhor Jesus Cristo, por mais um dia, por mais uma manhã, Pai amado. A gente poder, Senhor Jesus Cristo, aprender a Tua palavra, Senhor, um pouco mais, se encher do Seu Espírito Santo, se encher da Tua palavra, Senhor. Abençoe, Senhor Jesus Cristo, cada adolescente, Pai amado, que mais uma vez a gente se encerra mais uma revista, mais um trimestre a ser encerrado, uma última lição, e que nessa lição, nessa revista, eles venham ter aprendido a importância sobre a missão, sobre pegar a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Abençoe cada adolescente e continue abrindo o coração e a mente deles para o que é de Deus, para o que é maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Coloque as Tuas mãos abençoando a vida de cada um deles. Assim que eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Hoje nós estamos na nossa última lição. Nossa, passa muito rápido, né? Ai, gente, eu também acho. Eu falo, nossa, vai passar, 3 meses. Não, gente, passa muito rápido, né? Passa muito rápido a nossa revistinha. Então hoje nós estamos na última lição, que é a lição de número 13, que é avivando a obra de Deus. Que delícia! Primeiramente, adolescentes, vocês sabem o significado de avivamento? Avivar? Vou explicar para vocês. O significado de avivar significa se tornar vivo, despertar, avivar, do ato de avivar. Avivamento vem do ato de avivar. Então, de despertar, de se tornar vivo, de se sentir vivo, tá bom? Despertamento. Então, hoje nós iremos aprender um pouquinho mais sobre o despertamento, sobre avivamento da obra do Senhor, tá bom? Então, vamos lá. Mensagem valiosa. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Verdade aplicada. O Espírito Santo é a chama que aviva a igreja para a evangelização. O Espírito Santo é maravilhoso, é poderoso, é lindo, é perfeito. E ele que vem nos dar esse avivamento dentro dos nossos corações, que é nos ter o amor, aquela coisa de buscar o Senhor, o despertamento da palavra do Senhor, o despertamento de pregar a palavra do Senhor, tá bom? Então essa é uma funçãozinha do Espírito Santo de fazer isso dentro dos nossos corações, não é verdade? Do meu, do seu, dos nossos corações. Então vamos continuar. O avivamento acontece pela manifestação do Espírito Santo. Ele desperta o desejo do missionário no meio dos crentes, que vem impulsionar-nos a pregar o amor e a salvação de Jesus ao mundo. Então, o avivamento, ele desperta os missionários na igreja. Então, estamos todos lá na igreja adorando ao Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo sendo usado por Deus desperta um missionário a pregar a palavra do Senhor, um missionário a fazer uma missão transculturais, como a gente aprendeu, a ir para outro país para aprender a palavra do Senhor, mas o Espírito Santo também desperta dentro de cada um de nós a fazer a palavra, a pregar a palavra para uma pessoa que a gente está passando na rua, mandar uma mensagem para uma pessoa que está precisando, toca dentro do coração aquela pessoa. Do nada a gente tá assim, do nada a gente para, a gente pensa numa pessoa, é o Espírito Santo despertando. Manda uma mensagem para ela perguntando se tá tudo bem, mande uma mensagem, mande um versículo para ela, tá bom? Então isso é o despertamento do Espírito Santo. Os crentes avivados anseiam por buscar a Deus, deixando de lado a frieza e a paralisia espiritual.
A igreja primitiva orava ao Senhor quando um grande avivamento aconteceu, e todos foram cheios do poder para anunciar as boas novas, curar os enfermos e realizar milagres. Então, o avivamento, o Espírito Santo usa o avivamento para nos despertar, para buscar ao Senhor, para ler mais a Bíblia, para orar, para jejuar, para buscar ao Senhor, para pregar a palavra do Espírito Santo, para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, tá bom? O avivamento do Espírito. Moisés seguia com o rebanho do outro lado do deserto, quando viu um arbusto ardendo em chama. Como a planta não queimava, ele estranhou. Chegando mais perto do arbusto, Moisés ouviu a voz de Deus, que lhe deu uma missão aparentemente impossível: libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio. Porém, pela ação do Espírito Santo, Moisés foi ao Egito e liberou os hebreus com poder e autoridade, realizando coisas maravilhosas, como foi o caso das 10 pragas e a abertura do Mar Vermelho. Então, nós já conhecemos, né, essa passagem maravilhosa que é sobre Moisés, que é quando Deus usa, quando o Espírito Santo é movido, né, e aí o Espírito Santo, Deus fala com Moisés através daquele arbusto que se queimava, e Moisés olhou para aquele... A gente imagina a gente tá andando numa árvore, andando na rua, andando num lugar assim, né, e do nada começa a queimar uma árvore, só que a árvore não se queimava. Queimava, tinha fogo, mas a árvore em si não se queimava, né? Então Moisés achou, nossa, que maravilhoso. E aí Deus diz para ele: tira a sandália dos seus pés, que é onde você vai pisar, o lugar é uma terra santa, né? Então, e através do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, o avivamento do Espírito Santo, Deus veio e falou com ele, Deus colocou o Espírito Santo, né, através de Moisés, e Moisés, com o poder, o avivamento do Espírito Santo, libertou os hebreus, e ainda teve todos os acontecimentos, que é as 10 pragas, na verdade, que é a abertura do Mar Vermelho. Então todas essas maravilhas foi com o mover do Espírito Santo. Na verdade, Deus usou Moisés com o mover do Espírito Santo, com o avivamento, despertamento do Espírito Santo. Então, para Moisés lá e fazer tudo isso, foi o quê? O avivamento do Espírito Santo. Deus usou o Espírito Santo pela vida de Moisés, não é verdade? Então Deus falou assim, escolheu Moisés e o Espírito Santo fez todo o trabalho, Deus fez todo o trabalho maravilhoso que foi a libertação dos hebreus. No Monte Carmelo, o Espírito do Senhor usou Elias para destruir os profetas Baal. Quando o homem de Deus orou, caiu o fogo do céu, consumindo todo o altar de sacrifício. Também, tomado pelo Espírito Santo, Isaías profetizou o nascimento de Jesus há cerca de 700 anos antes do Messias vir ao mundo. Além do avivamento espiritual que trouxe Elias e Isaías, algo tremendo aconteceu a Saul, quando Samuel ungiu como rei de Israel. O Senhor lhe disse: o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará como ele, e te mudarás em outro homem. O avivamento é tão importante que, sentindo-se alertado pela situação do povo, o profeta Abacuque clamou a Deus: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembrai-te da misericórdia, para avivar a obra no discurso dos anos. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Então, o avivamento leva os crentes a voltar às coisas espirituais, fazendo com que ele pratique a palavra e obedeça a voz do Senhor. Então, essas são uma das milhões de passagens que nós temos na Bíblia, que foi o mover do Espírito Santo, que Jesus Cristo, que Deus usou esses homens, usou esses servos do Senhor, para que o Espírito Santo venha avivar, venha despertar
Então, quando aconteceu com Moisés, a mesma coisa que aconteceu quando Elias foi e orou quando todo mundo estava adorando Baal e orou, e aí o fogo do céu caiu e destruiu todos os altares. Tudo isso foi mover do Espírito Santo. Quando Isaías orou e profetizou que Jesus Cristo viria à Terra, isso há milhões, há 700 anos atrás, Isaías foi usado pelo Espírito Santo para dizer que Messias, Jesus, Filho de Deus, iria vir no mundo e morrer por nós e passar tudo o que ele passou por cada um de nós. Então todos esses são pessoas, são servos do Senhor Jesus Cristo, que Deus usou através do Espírito Santo para ter avivamento, para ter o despertamento, tá bom? A igreja avivada. No dia de Pentecoste, viu-se uma grande manifestação do poder. Me perdi aqui. Essa efusão do Espírito Santo atravessou os séculos e chegou nos atuais cristãos. Então, desde quando Jesus Cristo, desde quando Deus fez o mundo, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, desde com Moisés, com todos, o Espírito Santo continua o mesmo, não é verdade? Deus, ele é Deus ontem, hoje e amanhã. Deus, ele não muda. Deus, ele é igual. Há 50 milhões de anos atrás, é o mesmo Deus deles lá, o mesmo Deus que fez ação, o mesmo Espírito Santo que fez ação na vida de Moisés, de Isaías, é o mesmo Deus que está fazendo hoje nas nossas vidas, é o mesmo Espírito Santo que vem avivar a vida de cada um de nós. Todos os dias o Espírito Santo vem avivar nossas vidas. Então, de milhões e milhões de séculos atrás, também aconteceu. E olha que legal. No Brasil, foram os missionários Daniel Berg e Gunnar Vind, que, tocados pelo Espírito Santo, enquanto oraram, ouviram a palavra parar. Logo foram pesquisar essa palavra e eles acharam no mapa do Brasil. Sendo assim, em 1910, eles atenderam o chamado de Deus e chegaram ao norte do país. Então, tudo que aconteceu com Moisés, tudo que aconteceu na Bíblia, tudo, e o Espírito Santo continua sendo o mesmo. E aconteceu também há cerca de muito tempo atrás, 1910, quando Daniel Berg e Gunnar Vind vieram ao Brasil através do Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo e obedecendo a palavra do Senhor, vieram ao Brasil. Os dois missionários enfrentaram muitos problemas, mas nenhum desses problemas foram capazes de fazer desistir. No poder do Espírito Santo, a Igreja de Cristo cresceu naquele lugar e daí se espalhou por todo o redor nacional, por todo o território nacional. A obediência dos dois missionários à voz de Deus deu início às Assembleias de Deus no Brasil. Até hoje, o Espírito Santo se move no meio da igreja, chamando aqueles que são vocacionados para anunciar o Evangelho em terras distantes. Para receber o avivamento do Espírito Santo, a igreja deve buscar por isso. Então, desde lá em 1910, quando Daniel e Gunnar Vind vieram, Daniel Berg e Gunnar Vind vieram ao Brasil, ao Pará, e eles começaram a pregar a palavra do Senhor, e nisso foi muitas pessoas foram aceitando Jesus Cristo, e muitos cristãos foram surgindo. Então foi quando deu início à Assembleia de Deus no Brasil, que é a nossa igreja, São a Assembleia de Deus. E então, desde quando lá com Moisés na Bíblia, em 1910 e hoje, em 2021, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo que nos aviva. Então, dentro da igreja que a gente está trabalhando nessa revistinha, nesse trimestre, a gente foi trabalhando muito sobre missão, de a gente devemos que orar, pedir para Deus
orientação, pedir para Deus, e o Espírito Santo, ele vai avivar, ele vai despertar dentro dos nossos corações, dentro do meu, dentro do seu coração, adolescente, essa obra missionária, e nós devemos que buscar ao Senhor. Não é simplesmente, eu quero ser missionário, como a gente já tinha conversado antes, eu vou ser missionário e pronto. Não, tem todo um preparo para você ser missionário, não é verdade? Claro que nós somos missionários a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo, que nós devemos, nosso dever como cristão na terra, como eu já falei para vocês, é pregar a palavra do Senhor, é pregar a salvação, é pregar que Jesus Cristo é maravilhoso, poderoso, não é verdade? Então nós devemos que pregar a palavra do Senhor. Para receber o avivamento do Espírito Santo, a igreja deve buscar por isso, alimentando o desejo de receber o poder e a autoridade para falar de Jesus com todo mundo. Um sinal claro desse mover do Espírito é a dedicação aos crentes a uma vida de santificação, leitura da palavra, oração e jejum, buscando revestimento espiritual para pregar com ousadia as boas novas do Evangelho que transforma as vidas e trazem salvação aos perdidos. Então, para que o Senhor Jesus Cristo venha despertar dentro do nosso Espírito Santo, venha despertar dentro dos nossos corações o desejo de ser missionário, de pregar a palavra, que seja aqui, que seja no Pará, que seja na Amazônia, que seja no Sul, no Norte, que seja uma missão transcultural em outro país. Devemos que viver em santificação, devemos que pregar a palavra do Senhor, devemos que buscar a palavra do Senhor, orar, ler a Bíblia e jejuar, tá bom? Que é o que a gente já tinha aprendido na aula passada, não é? O avivamento missionário. Não há avivamento sem que a igreja o busque. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. O salmista demonstra aqui uma sede espiritual, pois seria impossível viver sem a presença do Criador, a quem ele deseja acima de tudo. Alguns buscam a Deus em troca de bens materiais, como se essa coisa estivesse a sua alegria de viver. É como se Deus fosse apenas realizar os caprichos humanos. Infelizmente, quem pensa assim se esquece do principal, a cruz. Aqui, que é o bem maior que a quem deseja. Um dia estar face a face com o Senhor. Então, para que a gente sejamos avivados, nós devemos que ter sede de Deus. Sede de conhecer ao Senhor, de conhecer a palavra, de buscar a palavra do Senhor, sede de orar, sede de ler a Bíblia. Nós devemos que ter essa sede dentro de nós, dentro dos nossos corações, tá bom? E não simplesmente adorar a Deus porque Deus me dá isso, porque Deus me dá aquilo. Não, nós devemos que adorar a Deus porque Deus, ele é maravilhoso. Ele deu seu único filho para morrer por cada um de nós. E eu sempre assim, sabe? Toda vez eu penso, eu paro assim, tem minutos assim que eu paro, eu penso, Senhor, quando eu for pro céu eu quero ver. Imagina nós, chegamos no céu, ver Jesus face a face. Nossa, eu acho que esse é o maior desejo do meu coração, sabe? É sentir Jesus face a face. E esse é um despertamento do Espírito Santo. Para que o verdadeiro avivamento aconteça, a Igreja de Cristo deve estar mais sede da presença de Deus do que as suas bênçãos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. A missão da igreja é anunciar a Cristo, mas somente uma geração de crentes avivados pode se empenhar nessa missão. A palavra de Deus alimenta a alma e dá vigor ao corpo, que possibilita a pregação eficaz do Evangelho. A igreja missionária, portanto, deve se dedicar à oração, que é uma arma poderosa para a batalha espiritual.
no avivamento e no envio dos missionários pelo mundo. Então nós devemos que buscar ao Senhor Jesus Cristo, nós devemos que adorar ao Senhor Jesus Cristo, nós devemos que buscar a palavra do Senhor, orar, jejuar, viver em santificação, não é verdade? E devemos que ter sede de Deus, sede do Deus vivo, sede de falar com Deus, de orar. E a oração é uma das maiores armas que nós temos, não é verdade? Eu falo, às vezes a gente tá assim, em casa, assim, né? Ainda mais agora nessa pandemia, nessa coisa de pandemia, tudo, em lockdown aqui na nossa cidade, tudo. Às vezes assim, a gente tá em casa e do nada dá aquela coisa de querer ler a Bíblia, de querer ler a Bíblia, de querer conhecer a Bíblia, de querer ler, de escutar uns hinos, assim, né? Tipo, do nada, assim, você fala assim, sabe o que é isso? Isso é o despertamento do Espírito Santo. Eu falo isso agora, esse tempo que eu tô ficando muito mais em casa, eu vejo que o Espírito Santo tá me despertando muito mais a isso, a buscar mais a Deus. Porque com a correria do dia, nós não devemos fazer isso, mas com a correria do dia, às vezes a gente, né, não dá a atenção que Deus merece, vamos falar a verdade, a atenção que Jesus, a atenção que Deus merece de cada um de nós. Olha tudo que o Senhor fez por nós, tudo. Então assim, eu falo, isso é uma coisa assim que Deus vem tocando no meu coração, antes mesmo dessas coisas, dessa situação de pandemia, tudo, Deus sempre, o Espírito Santo sempre colocou dentro do meu coração de buscar mais a palavra do Senhor, de orar, de agradecer, de jejuar. Então isso é uma coisa assim com o Espírito Santo, olha assim, eu agradeço muito, muito, muito assim, todas as manhãs, toda vez eu levanto, toda vez eu peço para o Senhor, obrigada Jesus, obrigada porque o Espírito Santo me incomoda te buscar, no momento que eu tô, que espiritualmente eu tô fraca, sabe, eu não tô tão assim, o Espírito Santo, ele vem com o seu avivamento, com o seu despertamento e me impulsiona a te buscar, a ler a tua palavra, a orar. Então assim, isso mostra que o Espírito Santo tá dentro de cada um de nós. Então assim, como os nossos pais nos corrigem, Deus também nos corrige. Às vezes a gente faz algumas coisas assim. Então assim, deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo mover dentro do seu coração, deixa que o Espírito Santo venha te despertar, a buscar mais ao Senhor, a orar mais ao Senhor, a palavra, a pregar. Se você tá em algum lugar ou você pensou em alguém, o Espírito Santo tocou dentro do seu coração para mandar uma mensagem de Deus para alguém, mande essa mensagem de Deus para alguém. Isso é muito importante, é lindo, 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 lindo. O mover do Espírito Santo é muito lindo. E como a gente já tinha falado, a partir do momento que a gente tem esse despertamento do Espírito Santo, nós também temos, uma vez reavivado, a fé produz a manifestação do fruto do Espírito Santo. Então, através do momento que a gente está sendo avivado pelo Espírito Santo, nós devemos também que ter os frutos do Espírito Santo, que a gente já tinha trabalhado sobre isso algumas lições atrás, em outra revista, na verdade, que são o quê? O fruto do Espírito Santo, que eu vamos ver se vocês se lembram, que se encontra em Gálatas 5:22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperância. Então, a partir do momento que nós, que somos cristãos, temos esse avivamento do Espírito Santo, nós também temos o fruto do Espírito Santo, que é maravilhoso e perfeito. Tá bom? Conclusão. A igreja avivada é um celeiro de missionários, porque o mover do Espírito faz com que os crentes tenham sede e fome de Deus. Por sua vez, a buscar incessantemente a face do Senhor nos leva a desejar que a sua palavra seja ouvida em todo o mundo. Então, a partir do momento que nós somos avivados, que nós somos tocados e avivados pelo Espírito Santo, nós temos sedes e fome de Deus, sedes e fomes da tua palavra, de te buscar, de te adorar, e através disso nós pregamos a palavra do Senhor, viramos missionários, pregamos a palavra e pregamos o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa manhã, eu espero
que na verdade aí só foi um pouquinho, né? A gente reduziu um pouquinho por questão de ser vídeo, não é presencial, mas é tudo assim, eu falo esse final, é tudo o finalzinho, essa lição que a gente teve sobre missão. É tão importante, como eu falo para vocês, adolescentes, é tão importante a gente pregar o evangelho. É uma das coisas, uma das funções do crente na terra é pregar a palavra do Senhor, é buscar mais e mais pessoas que estão carentes, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão perdidas no pecado, na escuridão, porque nós somos luz no mundo. Então nós devemos que mostrar essa luz do mundo, não é verdade? Então nós devemos que pregar essa palavra do Senhor Jesus Cristo, pregar sobre esse Deus maravilhoso, poderoso, pregar sobre esse Espírito Santo que nos aviva todos os dias a buscar mais a palavra do Senhor. Como eu falei em outras aulas, é muito importante. Nós cremos um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, tão perfeito. Nós não devemos que guardar somente para nós esse Deus maravilhoso. Nós devemos que pregar a palavra do Senhor, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é majestoso, o quanto é bom estar no caminho do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar pregando a palavra do Senhor. Agradeço muito, muito ao Senhor Jesus Cristo pela essa palavra maravilhosa. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus Cristo, obrigada, Senhor, por mais uma palavra, por mais uma revista, por mais um trimestre da sua lição que se encerra. Abençoa cada adolescente, guarde as tuas palavras dentro do coração de cada um dos adolescentes, Pai amado. E, Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo venha despertar e avivar cada um desses adolescentes, Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Pai, assim que eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, adolescentes, eu espero que vocês tenham um ótimo domingo, né? Na graça do Senhor Jesus Cristo. E deixa Deus e deixa o Espírito Santo usarem vocês, tá bom? A paz do Senhor.